Oi, meus queridos, como vão vocês? Cumprimentei eles, Ivone. Vá, diga oi para os meus amigos, vá. Isso, muito bem. Que falta de educação. Então, hoje o tema é: o que acontece quando um médium não quer cumprir a sua missão? Que coisa! Agora não quer cumprir a sua missão. Então, mas primeiro vamos deixar a frase do dia, tá? Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. E quem disse isto foi Augusto Cury. Augusto Cury. Excelente. Brasileiro. Fantástico, Augusto Cury. Já li os livros todos dele. Todos. Menos alguns. Menos uns 5. Ou 6. Ou 7. Bem, então vamos lá saber. Quando um médium recusa a sua missão, o que é que vai acontecer? Bem, eu descobri um texto aqui muito bom que diz assim: quando um médium recusa a sua missão, os centros vitais, que são os chakras, tendem a afunilar e, por consequentemente, a aura começa a apresentar fissuras. E com isso, miasmas obsessivos, portanto obsessores, tendem a se infiltrar no médium. E com isso impregnado de agentes obsessivos, não é? E causando doenças psicossomáticas, em seguida o médium tende a ter doenças no sistema nervoso. Então isso vai fazer o quê? Vai abrir margem aos seus débitos passados na área física, acarretando doenças complexas e ramificadas no seu corpo físico e também em vários síndromes. A imediática síndrome de pânico, a acrofobia e depois fibromialgia também. Vejam bem. E também problemas no nervo ciático, inflamações nas juntas de todo o corpo, as juntas, estão a ver as juntas? E para alguns o coração também é afetado. Então ele ganha fibrose cardíaca e o coração diminui e os seus batimentos também. Então isto são algumas das coisas que acontecem. Isto é a propósito daqui este vídeo. Bem, eu vou tentar explicar. É que nos últimos dias surgiram casos assim. Surgiram clientes assim, que eu detetei alguns que eram médiums e que não queriam seguir a sua missão. Uma pessoa que inclusive tinha, por mediunidade infantil, quando era médium, em criança, via demónios. Então ela ficou com medo de ver os demónios à noite. Então o seu corpo se fechou. Os olhos. Ela perdeu a visão à noite, ficou com cegueira noturna. Por quê? Porque ficou com medo dos demónios. Então ela não quis mais entrar por aí. Depois, mais tarde, ela começou a fazer tarô e a dar consultas e a vida estava tudo bem. Até que ela um dia desistiu e logo de seguida do tarô e logo de seguida surgiram-lhe problemas nos pés. Começou a ter problemas graves nos pés, caroços, pronto. Problemas graves nos pés. E ficou assim anos. E então aquilo foi escalando, porque ela estava numa missão de vida, era o dom dela, ela não quis seguir. Depois eu sei de outros casos de médiuns que já praticam o seu trabalho e de repente do dia para a noite se cansam, se fartam e dizem não vou fazer mais. E começam a aparecer problemas assim. Sei de outro caso de um que apareceram problemas nos pés, também dores nos pés. Então, muitas vezes, e sei de outros casos de médiuns que tentam ter um trabalho diferente de ser médium, outro trabalho, e não dá certo. Não, os empregos falham sempre, são despedidos, aquilo nada que eles façam dá certo, vem bloqueios financeiros, bem, eles ficam presos. O médium fica preso.
Por enquanto ele não fizer o seu trabalho, ele não consegue fazer mais nada. Então, mas eu agora vou dar alguns exemplos de alguns tipos de médiuns. Porque as pessoas geralmente associam como médium é aquele que vê espíritos. Ou que faz assim magias. Pronto, algo assim do género. E não é bem assim. Há muitos tipos de mediunidade. E estou a falar de mediunidade avançada. Não estou a falar daquela mediunidade que toda a gente tem. Então, um dos tipos é psicopictografia. E eu vou explicar. Psicopictografia é a capacidade de pintar quadros através de uma recepção. O médium recebe as imagens, ó, como estes quadros aqui, estão a ver? Ó, vou tentar mostrar para vocês. Ó. Como este aqui, estão a ver? Como aquele ali. Pronto. Ó, ali o do presidente, ali em cima, estão a ver? Aquele ali. Pronto, esse foi eu que pintei. Mas há muitos mais. Há muitos mais. Depois há outro tipo de mediunidade, é psicografia, que é a pessoa recebe, o médium recebe mensagens para escrever livros inteiros, ou cartas, ou mensagens, ou livros. Então muitos escrevem livros, como por exemplo Luís António Gasparetto, que pintava e também escrevia. Ou como o Khalil Gibran, que pintava e também escrevia e também fazia poesia. Ou depois há o tipo de médium de incorporação, que é aquele que incorpora espíritos no corpo porque aceita que eles entrem para poderem comunicar, para poderem mandar uma mensagem à família, pronto. Quer dizer, eu estou bem, ele está ali, ele é um homem, né? De repente, ele incorpora a Maria, eu sou a Maria, olá. Ela fala com o marido, com o esposo, com quem? Diz, meu amor, deixa-te beijar. E depois o esposo foge, porque ele não vai querer ser beijado por mim, não é? Bem, depois há um médico de psicofonia, que é o que recebe músicas na cabeça, desenvolve canções fantásticas, capacidade de cantar, o dom da palavra, de falar também, psicofonia. Depois há os médiuns de cura, têm as capacidades de cura com a mente e com as mãos, e que usam o reiki e a palmatria também, a palmatria, que é a cura no astral. O médium sai do corpo, vai lá ao corpo do outro, cura, o outro volta para trás, volta para dentro do seu corpo. Depois há os videntes, que são os que veem espíritos, mas eles não sabem o que é que estão a ver. Então, o vidente não é assim. Então ele tem que desenvolver e passar para ser clarividente, que é para saber se está a ver uma coisa real ou irreal. Para saber se está a ver uma ilusão, uma coisa do passado, uma coisa que vai acontecer no futuro. Então há os videntes, que são aqueles que veem coisas, mas não sabem quais são as coisas. E depois há os clarividentes, não é? Não é a Ivone? A Ivone, pronto, ela sabe. É, não é? Pronto. E depois há os clarividentes, que já sabem o que é que significam essas coisas. E então eles basicamente têm o trabalho, depois de desenvolver essa arte, eles têm o trabalho de falar com os desencarnados, com os mortos, e enviá-los para a luz. Porque muitos têm... Porque é que eles estão aqui muitos? Porque têm, por exemplo, um acidente grave. Um dos exemplos é aquele rapaz que tem um acidente de moto e o corpo dele, antes de bater no carro, a alma dele já saiu do corpo. Portanto, ele já saiu, ele fica perdido, ele nem sabe que morreu. Aquilo é tão rápido que fica aí. Ele não sente dor, não sente nada. Aquilo é... E fica perdido. Então vai à procura de quem? De um médium. De uma pessoa que fala com ele. E a pessoa diz, não é aqui, é lá em cima. E ele, mas eu morri mesmo. Morreu, pois, morreu. Mas eu não queria. Pois, mas a vida é assim. Bem, a morte é assim. A vida é assim, a morte é assim. E depois há os médios de psicoterapia espiritual, que são aqueles, então, que fazem esse trabalho mesmo, que é de ajudar a direcionar, e ajudam, os que fazem psicoterapia ajudam as pessoas, também as famílias. A pessoa está com um problema, não sabe de onde é que vem a sua doença, ou o seu problema, ele vai descobrir qual é o problema da pessoa. É uma espécie de psicólogo, mas do astral.
Depois há a psicomestria, que é um médium que vai ensinar os outros médiums, esse já tem que ser bem avançado, ou não, ou pelo menos pode ter a capacidade de ensinar os outros médiums. E depois ainda há os médiums esponja, que é aqueles que andam por aí a absorver as doenças dos outros todos, ou psicocaptadores, que são os médiums esponja, que é o seu caso. Não, não é. Pode ser do seu caso. Agora assustou, hein? Agora assustou. Emissores também, são aqueles que limpam o astral, que a pessoa liga, aqui o astral cá em casa, estou a ver coisas no astral, estou aqui a ver fantasmas, eu preciso que limpe. E o médium vai e limpa o astral. Limpa tudo. E depois há os reprogramadores kármicos, que são os que usam uns comandos específicos para limpar o karma de pessoas que já cumpriram com aquele karma, aquela dor, já pagaram esse karma. Então, para a pessoa não ter que morrer e voltar de novo à Terra, por exemplo, sem a doença, vai o médium e reprograma o seu karma com os códigos que nós temos dados pelos arcanjos e também pelo método Yan. Então, basicamente, todo mundo pode usar as suas artes, mesmo que não seja diretamente, pode indiretamente no seu trabalho ajudar as pessoas. Pode-se ter, e geralmente os médiuns que têm capacidades, por exemplo, de cura, é-lhes atribuído um trabalho na Terra, por exemplo, com idosos, não é? Ou num hospital, por exemplo. Eles vão, então eles têm a possibilidade de ajudar a cura, de direcionar, não é? Então, ou aqueles com capacidades de ensino podem ir para professores, por exemplo, ou, portanto, os que têm capacidades de psicofonia podem ir para transmissores, para ter uma boa voz, podem espalhar a palavra de Cristo, as palavras dos médios, do livro dos Espíritos, não é? O espiritismo, os espíritas, as mensagens que vêm de lá de cima e pronto. Então não é assim tão difícil, é como dizia Jesus. Ele dizia assim, porque seguia antes as palavras de Deus, porque o meu jugo é leve e o meu fardo suave. Ele diz isso, então, portanto, nós fazemos o que ele quer e não temos a vida tão dificultada assim. Portanto, não é um trabalho tão pesado. Portanto, a pessoa até tem as suas vantagens. E pronto, espero que tenham-se divertido. Estamos a tocar no minuto 13, espero que tenham gostado. E voltem mais vezes. Depois de colocar like aqui. Like, pum, pum, pum. Que like, ó. Like. Até lá.